Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente vai conversar com a Isabel Schmidt. A gente tem feito uma série de lives no É Fogo, falando muito com pesquisadores que trabalham na Amazônia. E hoje a gente tem o prazer de ter a Isabel com a gente, que vai estar falando sobre fogo no Cerrado, né? E eu acho que vai ser uma live que eu, pelo menos, estou esperando há um tempão, né, para poder praticou antes. Então acho que vai dar certo rápido. Ó, Ó, deu certo. deu certo. É sempre bom. Boa tarde, Isabel. Que bom que você está aqui com a gente, né? Não é fogo. Lembrando que essas lives que a gente tem feito, né? Começamos em julho, elas têm sido parte da comemoração dos 25 anos do IPAM, né? E também para trazer um tema muito relevante para a sociedade, que é o tema das queimadas, do fogo. E a gente tem a oportunidade aí também de trazer os pesquisadores de fogo do Brasil, né, ou que pesquisam fogo no Brasil, para Uhum. que isso chegue um pouco mais perto da sociedade, né? Então, e aí a gente, nessa conversa, a gente acaba, tipo, desmentindo algumas fake news, a gente acaba esclarecendo certas coisas, né? Então, é mais ou menos isso. E assim, eu estou bem feliz que você está aqui com a gente hoje, Isabel. Isabel é professora da UNB, né? E é ecóloga, enfim, ela vai contar um pouco mais para a gente sobre a história dela, né? E como ela chegou, assim, a trabalhar com esse tema, dentre os vários outros temas que a Isabel trabalha. Que Então, bom. manda lá, tipo assim, conta um pouco da tua história pra gente e como você chegou aonde você está agora. E Beleza. como é que você chegou a trabalhar com fogo? Tá bom. Boa tarde, Anne. Muito obrigada pelo convite. Eu acho essa série super legal e acho sempre importante a gente falar de fogo, né? Eu fiz graduação em biologia na Universidade de Brasília, num período em que o Projeto Fogo, que estava em andamento na Reserva Ecológica do IBGE, estava, assim, não vou dizer no seu auge, porque ele durou 20 anos, mas eu peguei o período em que o projeto estava em muita atividade. Então eu nunca. Foi um projeto iniciado pelo professor Braulio Dias e a professora Heloísa Miranda, e na época era coordenado pela Heloísa. Eu nunca trabalhei diretamente com a Heloísa, mas era uma coisa tão importante, era um projeto tão grande e tão central para a Universidade de Brasília e tão central para a biologia naquela época, que era quase óbvio que você ia querer fazer alguma coisa lá naquela área, né? Então, o Projeto Fogo teve queimas em diferentes etapas do ano, então era queimas em junho, queimas em agosto e queimas em setembro, queimas com diferentes intervalos, então queimas a cada 2 anos ou a cada 4 anos, e em diferentes fitofisionomias, então tinha de campo sujo, área de cerrado, sentido restrito, cerrado típico, e encerradão. Então, assim, era um mundo de informações possíveis. Então, fazer graduação naquela época, eu fiz graduação no final dos anos 90, início dos 2000. Fazer graduação naquela época na Universidade de Brasília era entender o fogo como parte do sistema do Cerrado e como uma coisa que deveria ser estudada e pesquisada. E era uma oportunidade a 30 quilômetros da universidade, né? Então, era muito natural fazer alguma coisa lá. Eu fiz estágio com o professor Fabian Borghetti, da Botânica, e a primeira coisa que a gente foi fazer campos nas áreas do Projeto Fogo. Então, daí eu já comecei. Então, minhas primeiras experiências de ecologia, na verdade, no Cerrado, já tinham fogo envolvido, experimentalmente, né, dentro da Reserva Ecológica do IBGE. Depois eu fiz mestrado com o professor Aldecides Cariotti, da Embrapa, e por influência não dele, mas do Roberto Cavalcante, eu fui trabalhar, que é professor da zoologia, eu fui trabalhar no Jalapão. E aí eu fui ver o Cerrado como ele é, né? O Cerrado perto das comunidades, o Cerrado com quem mora no Cerrado e quem convive com o Cerrado. E eu fui estudar extrativismo, eu fui lá entender como que era o extrativismo de capim dourado, como que as pessoas fazem.
tem toda uma questão, porque também é dentro de unidade de conservação, e aí fica, ai, gente, unidade de conservação, extrativismo, unidade de conservação de proteção integral, né? Um parque e uma estação ecológica. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim: ah, legal estudar extrativismo, muito bom, nossa, olha, a gente coleta sim, a gente faz assado, mas a gente queima. Você não vai estudar fogo? Eu falava, então, não posso estudar fogo. Não tinha autorização, eu era funcionária do IBAMA. Eu entrei no IBAMA em 2002, no primeiro concurso. Eu era funcionária do IBAMA, pedi autorização para fazer queima experimental dentro da estação ecológica, que é uma unidade de conservação federal. Nossa, me botaram para correr. Falaram, você é doida, vai queimar dentro da estação ecológica? Eu falei, mas as pessoas queimam, vamos estudar isso. Não, não pode, não pode, enfim. E eu consegui fazer o mestrado com extrativismo. Depois de um ano e pouco, a gente conseguiu autorização de queima experimental no Parque Estadual do Jalapão, para estudar a dinâmica de fogo com capim-dourado. E aí esse, na verdade, foi o mestrado da Isabel Figueiredo, que trabalha no ISPN hoje. Então, foram as primeiras queimas experimentais que a gente fez lá em 2004, eu acho, 2004, 2005. E aí era outra escala, né? Não era escala Projeto Fogo, que eram 10 hectares queimados, a gente queimava áreas pequenas dentro dos campos úmidos, mas que para o tamanho que é o capim-dourado, né? O capim-dourado é uma sempre-viva de 3 centímetros. Então a gente queimava, sei lá, 200 metros quadrados, era um horror de planta que a gente conseguia entender qual era o efeito do fogo nessas plantas. E aí eu acabei fazendo doutorado também, estudando fogo e extrativismo, aí eu consegui juntar as duas coisas com capim-dourado no Jalapão. E aí eu peguei uma época muito favorável também, eu trabalhei no IBAMA até 2012, e foi a época que começou um projeto da GIZ, que é a cooperação alemã, com o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, Naturatins, que é a Agência Ambiental de Tocantins, justamente para a implementação do manejo do fogo no Brasil. Então, eu estava trabalhando no Preve Fogo quando esse projeto foi implementado no Brasil, o programa piloto de manejo integrado de fogo, e eu vi tudo isso acontecer por dentro, né? Dentro das agências ambientais. Eu trabalhei muito em parceria com o Naturatins, estava trabalhando no Preve Fogo e a gente trabalhava muito em parceria com o ICMBio. E aí, quando eu virei professora da UNB, que foi em junho de 2012, eu carreguei comigo esse histórico e falei, não, agora a gente vai fazer pesquisa dentro desse projeto. Né? Um programa enorme. Hoje tem, acho que, não sei se são 17 ou 19 unidades de conservação federais que fazem manejo de fogo. Estaduais tem pelo menos o Parque Estadual do Jalapão e tem 19 territórios indígenas onde há manejo de fogo no Brasil, né? Feito. Ih, Isabel, você caiu, será? Vamos ver, espero que ela volte. Oi, Oi, voltou. Então, você voltei. estava falando que tem. Você estava contando quantos parques, quantas terras indígenas tem manejo de É. fogo. Então é isso. Hoje acho que são 17 unidades de conservação federais que fazem manejo de fogo e mais acho que são 19 territórios indígenas. Então, assim, o Uhum. manejo de fogo é uma realidade nas áreas protegidas brasileiras, né? Especialmente no Cerrado, mas também em alguns outros biomas onde isso faz algum sentido. E eu tive a Uhum. oportunidade de ver isso começando. Então, pesquisar isso foi natural, né? Quando eu entrei na UIB como professora, foi natural que eu me especializasse, eu fosse atrás de fazer pesquisa com isso. E aí já tive alunos Uhum. de mestrado, agora eu tenho um projeto do CNPq, trabalhando com isso, porque o fogo é uma parte natural do cerrado e é uma parte que quem mora no cerrado usa naturalmente, né? Assim, comumente, tradicionalmente, e agora é uma realidade institucional. Então, assim, pesquisar isso para mim foi a coisa mais natural que eu podia fazer, na verdade. Legal, Isabel. Então, isso é bem importante, porque eu acho que a gente está vendo um processo, né, de quebra assim, de alguns conceitos, alguns preconceitos, né? Não é nem conceitos, alguns Uhum, preconceitos uhum, na comunidade de fogo do Brasil, que estuda fogo no Brasil, né? E uhum. aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, fazendo a distinção, assim, por exemplo, da Amazônia, porque é importante, eu acho que é importante as pessoas entenderem que o cerrado ele é um bioma que ele depende do fogo, né? E aí você vai explicar mais sobre isso e bem melhor que eu.
diferente da Amazônia, que é Uhum, um uhum. ecossistema sensível ao fogo, né? Então, tirar o fogo completamente do cerrado é também tem um impacto para o cerrado, né? Mas tem que colocar o fogo, a gente tem que reproduzir, né, o regime natural de fogo. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente, para deixar claro, assim, né, que são ecossistemas, ambientes diferentes e a necessidade do cerrado ter um manejo de fogo, né, um Sim. manejo de fogo condizente com seu regime natural. Uhum. Tá. Então, o cerrado é uma savana. Vamos começar assim. A floresta amazônica é uma floresta tropical úmida, o cerrado é uma savana. As savanas se caracterizam por ter invernos secos. Então, assim, toda savana no mundo vai ter inverno seco. Se ela estiver no hemisfério norte, a seca vai ser no final para o meio do ano. E se ela estiver no hemisfério sul, vai ser no meio do ano, que é a seca que a gente está vivendo agora. Toda savana também é caracterizada por uma camada contínua de gramíneas. Então, uma área que tem muita gramínea. Gramínea são aquelas plantinhas com folhinhas bem fininhas que ficam para cima e secam em um período seco. Se você tiver qualquer fonte de ignição, esse lugar vai queimar. Então, a fonte de ignição natural no cerrado são os raios. Então, naturalmente, o cerrado sempre queimou. Né? Tem um trabalho do Marcelo Simon e outros colaboradores que mostra que o cerrado queima há pelo menos 4 milhões de anos. Então, assim, o cerrado queima, as savanas queimam. As florestas tropicais úmidas queimam, cai raio? Cai. O que, que acontece quando cai um raio? O fogo se extingue rapidamente. Por quê? Porque não tem combustível, não tem essas gramíneas sequinhas com a folhinha para cima sendo combustível, e não tem uma estação seca prolongada. Ou pelo menos naturalmente não tinha. Né? A gente está começando a mudar isso, infelizmente. Mas então, assim, naturalmente as florestas tropicais úmidas não queimam. Ou elas queimam numa escala, né, de um raio que cai. Naturalmente as savanas queimam, especialmente as savanas tropicais. Então, as plantas e os animais que vivem nesses lugares, elas se adaptaram e evoluíram junto com esse fogo, certo? Naturalmente, o cerrado queima quando tem raio, né? Quando é que tem raio no cerrado? Na transição da seca para a chuva, no período chuvoso todo. Não tem raio no auge da seca. Então, por exemplo, agosto, julho, início de setembro, normalmente não chove. E normalmente não tem raio. Então, o regime natural de fogo do cerrado, ele começa no final da estação seca, quando já tem essa transição para chuva, ou seja, já tem nuvem no céu, já tem raio caindo. Muitas vezes o raio cai aqui e vai chover daqui a 4 quilômetros, e aí realmente vai ter uma queima grande, mesmo natural, né? Vai ter um incêndio natural numa escala grande. E tem muitos, a maior parte das queimas, na verdade, elas acontecem durante o período chuvoso e elas ficam bem pequenininhas, porque justamente o combustível está úmido, né? Então, o que, que acontece quando você não queima o cerrado? Por que, que a política de fogo no Brasil foi, durante décadas, evitar todo e qualquer fogo? Porque o fogo foi tratado como se fosse uma coisa única e todos os ambientes naturais brasileiros também foram tratados como se fossem florestas. Então, é para queimar a Amazônia? Não é para queimar a Amazônia. Se você quiser conservar a Amazônia, você não pode queimar a Amazônia. A mesma coisa para a Mata Atlântica, que são os nossos dois grandes biomas pelos quais o Brasil é conhecido, né? Assim, são as nossas florestas, as nossas praias, né? Então é isso, os nossos grandes rios. O Cerrado, ele ocupou originalmente um quarto do Brasil. E ele foi completamente ignorado nessa política de fogo, em que se disse, não, fogo é ruim, fogo é mal, exclui todo o fogo. O que, que acontece quando você exclui fogo de uma savana? Você faz essa quantidade de gramíneas que cresce todo ano, porque chove pra caramba no Cerrado. O Cerrado não é um lugar seco. O Cerrado é uma savana úmida. Chover 1.500 milímetros é muita chuva. Tem savana no mundo que chove 900. Então, o que, que acontece? Todo ano a gente tem muita produção de gramínea. E todo ano essas gramíneas secam. E aí elas vão virar combustível. A qualquer início, qualquer ignição, isso pode virar um grande incêndio. E aí, o que, que aconteceu no Cerrado nos últimos 50 anos? 60, talvez. A gente teve uma conversão de áreas muito grande, a gente teve um aumento populacional muito grande, né, para o centro-oeste brasileiro, com a produção, com a transferência da capital para cá. Muitas estradas, muitos acessos, e as fontes de ignição se multiplicaram.
Claro que existe gente no Cerrado há pelo menos 7.000 anos, né? E tá usando fogo há 7.000 anos, mas há 60 anos a gente passou a usar fogo numa frequência, de uma forma que mudou completamente o regime de fogo. Né? Então, se você fala assim, o Cerrado é adaptado ao fogo? É, o Cerrado é adaptado ao fogo, historicamente, evolutivamente. O Cerrado é adaptado ao fogo no meio da seca? Não. Todas as partes do Cerrado são adaptadas ao fogo? Não. As matas do Cerrado, elas são como as matas amazônicas, elas são matas úmidas. O fogo não entra nelas naturalmente. Então, quando você queima uma mata de galeria na beira de um rio do Cerrado, você está causando um dano absurdo. E quando que queima esses lugares? Quando você faz um fogo numa época muito seca, com muito vento, num lugar que tem muito combustível. E aí esse fogo entra nessas áreas em que normalmente ele não entraria, né? Quando você vai queimar para fazer manejo, você considera isso. As matas úmidas, elas devem funcionar como barreiras para o seu fogo. E elas devem ser protegidas de qualquer fogo. Tanto de um incêndio, né? Do meio da estação seca, do final da estação seca, nessa época muito seca, quanto de um fogo de manejo. Se a gente quer conservar a mata de galeria, a gente não queima a mata de galeria. Né? Assim como a Amazônia. Quando você quer conservar a Amazônia, você não queima a Amazônia. Então, o que você tem que fazer é proteger esses lugares do fogo. Agora, tem lugares que, se você proteger muito, o que você vai causar é um risco de incêndio muito grande. E foi o que a gente viu durante anos em muitas unidades de conservação do Brasil. Você conserva o cerrado sem fogo, e aí a menor fonte de ignição que aparece, às vezes um fósforo, uma pessoa malvada queima uma unidade de conservação inteira de uma vez só, em poucos dias, em poucas semanas. Porque tem muito Uhum. combustível. Eu acho que esse é tipo, é um aspecto bem importante mesmo de ser colocado, né? Dessa diferença entre o papel do fogo na Amazônia, por exemplo, e no Cerrado, né? Sim. E tem algum momento em que esse fogo manejado é feito, assim? Tem, Porque a então. gente sabe que, como você falou, né? No final da época do verão, início da época de chuva, ou no final da época de chuva, início do verão, assim, como é que vocês se planejam para fazer esse manejo? Então, você falou, né? A gente tenta mimetizar o regime natural. Na verdade, a gente não tenta, tá? Por vários motivos, mas assim, um jeito bem rápido de explicar isso é o seguinte: tanta coisa mudou no Cerrado, a cobertura do solo mudou tanto, a conectividade dos lugares, o tanto de cerrado que a gente tem mudou tanto, que tudo está diferente. Por que que o fogo vai tentar ser o regime natural, né? Então, e tem outros motivos, mas vamos ficar com esses. É, se você pensar, as queimas principais, né, as queimas prescritas para o manejo de fogo hoje, elas são principalmente feitas no início da estação seca, tá? Então, se a gente pensar para o centro aqui do Brasil, em que a estação seca começa lá para abril, maio e termina em setembro, outubro, a maior parte das queimas é feita em abril e maio, né? Isso varia de ambiente para ambiente e tal, mas a maior parte das queimas prescritas são nesse período. Tem outras queimas que se estendem. Então, pode fazer queima. Tem lugar que queima até junho, até julho, né? E tem queimas que são feitas, olha que interessante, durante os veranicos do período chuvoso. Essas sim parecem com as queimas naturais. Então, tem vários lugares, várias unidades de conservação em que os gestores estão conseguindo queimar, por exemplo, em janeiro, em dezembro. Então, choveu muito já em dezembro, a chuva já se estabilizou, o capim já está verde. Aí deu aqueles 10 dias sem chover. Esse é um período muito seguro de fazer queimas, né? Porque Uhum, tem combustível seco, mas tem muito combustível úmido, o ar está muito úmido. Então é muito seguro. Então, isso é um período que estão fazendo bastante queimas, em dezembro, em janeiro, nesses veranicos que a gente tem durante a chuva, né? E no início da uhum, estação seca. As queimas de manejo são feitas hoje no Cerrado de forma com que elas se extingam sozinhas. Então, tem uma janela uhum, de queima que a gente chama, que é o período, por isso que eu estou falando que varia. Em cada lugar isso varia. Mas a janela de queima é quando você inicia uma queima e ela se extingue naturalmente durante a noite, principalmente. Às vezes se extingue até durante a tarde. Mas você começa uma queima quando a temperatura baixa e a umidade aumenta por causa do final do dia, aquele fogo se extingue.
essa é a janela de queima da maior parte das unidades de conservação dos territórios indígenas hoje. Para de Uhum. fazer fogo quando você faz uma queima e aquela queima não se extingue sozinha, você fala, bom, acabou minha janela de queima, não é mais tão seguro. Aí você pode fazer outros tipos de queima se for necessário, né? Mas aí com outras técnicas. Você não pode já simplesmente Uhum. começar o fogo e deixar ele se extinguir. Porque quando está úmido o suficiente, ele se extingue sozinho. E como a gente fala, ele respeita os lugares que são sensíveis ao fogo. Então, ele respeita a mata de galeria. Você bota um fogo no início de abril, por exemplo, ele não entra na mata de galeria. Porque a mata de galeria é úmida, né? E em abril ainda está muito úmido. Esse fogo vai vir devagar, quando ele chegar na mata de galeria, ele vai morrer sozinho. Então, é um jeito muito seguro de se fazer fogo, considerando as variáveis ambientais. Assim, é bem importante isso, né, que você está falando, assim, para não acontecer, por exemplo, o que acontece na Califórnia, ou que tem acontecido, o que aconteceu na Austrália, né, que são ambientes também dependentes do fogo, mas que as pessoas extinguiram o fogo completamente da paisagem, e aí foi acumulando aquele material combustível, e quando veio um fogo, tipo, foi Jesus nos É. acuda, né? Então, impressionante. É muito importante essa questão do manejo e a gente fica bem feliz que o Brasil está realmente se atentando para isso e começando É. a atuar nessa área, né? Demoramos. Demoramos, enfim. Então, acho que seria bem interessante a gente falar um pouco sobre o regime de fogo em si. A gente está falando do Cerrado, que é um bioma que tem vários, vamos dizer, uma colcha de retalhos de tipos de vegetação, de estrutura de vegetação, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de regime de fogo, a gente fala de várias propriedades. Por exemplo, quanto tempo um fogo que atinge um lugar vai demorar de novo para atingir o mesmo lugar, que é o Uhum. intervalo de fogo, né? Mais ou menos qual a frequência que isso ocorre no determinado período de anos, enfim, né? O tamanho da mancha, né? Então, a estação em que ocorre. Então, são várias as propriedades do regime de fogo. Mas eu acho que uma bem interessante da gente comentar é a questão do intervalo, né? De Uhum. quanto em quanto tempo, mais ou menos, eu sei que isso varia, né? Mas de quanto em quanto tempo, mais ou menos, uma área de cerrado, por exemplo, de campo, deveria queimar naturalmente. Ou de savana, ou de cerrado estrito sensu, que Uhum. é uma savana mais vamos dizer, tem arbustos, tem árvores e tem gramíneas, né? Uhum. Uhum. Ou um cerradão, não sei. Não sei se tem esse tipo de informação, mas ela é fundamental para a gente entender a complexidade e a diversidade do cerrado. A gente não tem informações super precisas, mas os estudos que existem falam que os campos dessa intervalo de 1 a 9 anos, tá? Então, isso vai depender da onde esses lugares estão, qual é a frequência de raios, etc. Hoje em dia, é muito difícil de saber isso, porque o que queima naturalmente, né? Na verdade, é pouco, perto do que queima antropicamente. E muitos desses lugares, por exemplo, se o Cerrado fosse uma área contínua ainda de 2 milhões de quilômetros quadrados, um fogo, às vezes, que começa em Brasília, podia queimar até o meio do Goiás. Hoje em dia, esse fogo vai bater em umas 3 cidades, umas 5 estradas, 400 fazendas, e ele não vai mais queimar. Então, muito difícil da gente saber qual seria o regime de fogo natural. Mas a gente sabe isso. Campos queimam mais frequentemente, ou queimariam mais frequentemente do que as savanas, e as áreas de floresta, elas basicamente não queimariam, ou queimariam muito pouco. Então, mesmo as áreas de cerradão, naturalmente queimariam muito pouco. Porque o cerradão, ele é uma floresta que não está associada à água, mas ele não tem essa camada de gramíneas contínua, né? As matas secas também é a mesma coisa. E as matas que são associadas à água, essas não deveriam queimar, né? Quando queima, elas na verdade entram no outro processo. Elas podem voltar para ser outro tipo de vegetação. Não vai voltar a ser uma floresta ripária. Ela pode se recuperar, mas isso demora muitos anos, né? Então, considerando essas características, os ambientes diferentes que a gente tem no Cerrado, quando se faz manejo também se pensa nisso. Então,
Uhum. O ideal é não queimar uma área todo ano, mesmo que ela seja de campo, né? Você fala assim, ah, não, mas as plantas sobrevivem. As plantas sobrevivem em maioria, mas será que o solo vai ficar bom? Será que você não vai ter mais erosão? E de qualquer maneira, não tem uma razão biológica para que aquilo queime todos os anos. Você pode precisar queimar uma área todos os anos, né? Então você pode ter uma razão de Uhum. manejo que precisa que aquela área queime. Às vezes você precisa proteger uma estrutura. Você precisa proteger a sua casa. Às vezes é melhor você Uhum. queimar todo ano e fazer um acero em volta da sua casa. Mas não é uma razão biológica, certo? Para manejo, para conservação, nas unidades de conservação, em geral, o intervalo de queima é no mínimo de 2 a 3 anos, tá? Então, unidade de conservação que tem muito perigo de incêndio, tem uma precipitação muito alta, tem uma quantidade de capim muito alta, alguns lugares eles queimam a cada 2 anos mesmo, que é uma frequência bem alta. Mas para quê? Para impedir, para fazer mosaicos na vegetação e impedir que você tenha continuidade de combustível, que é o que a gente fala. Então, se você tem uma área de 100 mil hectares que não queima há 5, 10 anos, isso é muito perigoso. Porque um fogo que se inicia numa pontinha desses 100 mil hectares pode atingir a área inteira, que foi o que aconteceu na Chapada dos Veadeiros em 2017. O Parque Nacional da Chapada Uhum. dos Veadeiros tinha começado a fazer manejo de fogo em 2017. O que que acontece? Quando você começa a fazer uma coisa que é muito novidade, você faz muito pouquinho, você faz experimentando. E eles tinham recém começado a experimentar. Então, eles conseguiram queimar uma parte muito pequena do parque para manejo. E as áreas que eles queimaram foram muito efetivas para proteger as matas de galeria. Então, dentro do Parque da Chapada dos Veadeiros, as poucas matas que sobreviveram àquele incêndio de 2017 foram as matas que tinham sido protegidas pelo manejo do fogo nas suas áreas circundantes. Todas as outras matas queimaram. E essas outras matas têm lugar que teve 80% de morte de árvores adultas. Tem Uhum. mata dentro do Parque da Chapada dos Veadeiros que você olha, você acha que passou um trator. E foi um fogo, foi um incêndio, né? Então, o efeito do fogo, ele é muito diferente nos diferentes ambientes do cerrado. Uma área de campo, a mortalidade é pequena das plantas do cerrado. Elas têm estrutura subterrânea suficiente para sobreviver, às vezes, até alguns incêndios frequentes, né? Se você queimar todo ano durante muitos anos, é óbvio que você vai perder um monte de diversidade, certo? Mas a mortalidade, ela é muito mais baixa num campo e numa savana do que numa mata de galeria. Numa mata de galeria, assim como na Amazônia, um incêndio pode causar um desastre, na verdade, né? Uhum. Então, a importância de você pensar no manejo, não só pensar assim, quantas vezes eu tenho que queimar essa área aqui? E sim olhar a paisagem como um todo e falar, bom, se eu deixar essa área toda aqui sem queimar muito tempo, qual é o risco que eu estou correndo? Quais são as áreas sensíveis ao fogo que eu estou colocando em risco, né? Que podem se Uhum. perder por causa de um incêndio descontrolado por um raio que acontece, ou, muito Uhum. mais provavelmente, por uma ação humana. Essa coisa de gerar mosaicos na paisagem é bem interessante, né? É É, porque é isso mesmo, é quebrar essa resistência do material combustível, né? Você ter diferentes volumes de material combustível. Então, a queima prescrita, né, como você falou, ela serve para isso, né? Para quebrar essa continuidade do material combustível na paisagem e reduzir o risco aí de catástrofes, né? De é, grandes incêndios, é etc. isso mesmo. E sabe o que é muito legal, Anne? Quando você vai estudar como que as pessoas que moram no Cerrado há algumas gerações usam o fogo, e você olha na escala de paisagem, você percebe que eles fazem isso. Quando você Uhum. conversa com um criador de gado no interior do Cerrado e pergunta como que ele queima, ele fala assim: ah, eu queimo aqui, aí no outro ano eu queimo ali, há 3 anos atrás eu queimei lá atrás. Eles vão circulando com pequenas queimas, de forma que a paisagem fica toda com um histórico diferente de queima. Eles não perdem controle de fogo? Perdem. Claro que eles perdem, eles são humanos, eles erram também. Mas mesmo quando eles perdem, normalmente o fogo que perdeu o controle bate numa cicatriz de fogo relativamente recente e o incêndio não se propaga tanto, né? Então, na verdade, as E, pessoas e- vão fazendo isso naturalmente não, pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento adquirido, uhum. pela prática.
de manejar fogo no cerrado. Isso você diz as comunidades tradicionais, Sim. né? As comunidades de fundo de peixe de pasto, né? As E comunidades agricultores tradicionais também. familiares, quilombolas, indígenas, quem mora no Uhum, cerrado há muito tempo e convive com o cerrado. Não é quem mora no cerrado e uhum, converteu o cerrado para outra coisa, né? Eu estou falando de quem sim. mora e vive uma pessoa que tem uma fazenda de 1.000 hectares e tem. Uhum. Acho que caiu de novo. Mas isso que a Isabel está falando é bem importante, porque, por exemplo, né, o que aconteceu na Austrália, em que os aborígenes usavam o fogo dessa forma, né? Eu estou falando, você caiu um pouco, eu estava Isso, esperando você voltar. voltei. Mas eu estava falando da Austrália, né? Dos aborígenes, que também utilizam o fogo dessa forma bem manejada, né? E que, na realidade, as áreas que foram menos atingidas pelo fogo foram áreas em que tinha algum tipo de prática de manejo de fogo por essas comunidades tradicionais, né? Com certeza. E uma coisa que é muito óbvia em várias partes da ciência e institucionalmente também é que quando você parte desse conhecimento, você ganha centenas de anos de conhecimento, né? Você Uhum, aprende com quem aprendeu com seu avô, com seu bisavô, com seu tataravô, que fizeram vários erros. E com eles uhum. aprenderam, né? A gente vai aprendendo na tentativa e erro. Então, as comunidades tradicionais, o que elas fazem hoje, se elas mantiveram, se elas tiveram a oportunidade de manter o seu conhecimento, é resultado de, às vezes, centenas, milhares de anos de prática, né? Tem uma pintura rupestre no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, que tem uma pintura de 7.000 anos atrás. Tem um buriti, um milho, e você vê umas coisinhas meio paradinhas, assim, uns gravetinhos. Você fala, gente, eles estavam fazendo roça com fogo dentro da vereda, há 7.000 anos atrás. E essas veredas estão lá, eles não queimaram as veredas inteiras, eles faziam roças muito pequenas. Imagina que tipo de ferramenta seres humanos tinham no Brasil, no meio do cerrado, há 7.000 anos atrás, né? Então, o uso Uhum. do fogo está aqui há tanto tempo. Então, será que os índios Chacriabá, lá daquela região, aprenderam a usar o fogo que nem a gente há 50 anos atrás? Não. Eles estão usando fogo, ó, né? Há muitos anos, há centenas, às vezes milhares de anos. Então, quando você pega esse conhecimento e adapta ele de forma a começar a usar ele institucionalmente, você ganha muito tempo, nossa, ganha muita prática mesmo, né? Não, legal. O engraçado, assim, mudando um pouco de assunto, mas falando ainda sobre o regime de fogo e como o fogo é importante, né, para manter a estrutura do bioma, tem também quando exclui o fogo totalmente, pode ser que a estrutura mude, né? Eu vi, por exemplo, a pesquisa da Giselda Durigan, em São Paulo, né, que ela Uhum. demonstrou que com a completa retirada do fogo, algumas áreas se estabeleceram como o cerradão, assim, né? Como Então, quase isso indo para a floresta. Claro que isso talvez não aconteça no cerrado inteiro, né? não. Mas, O que que acontece? Isso mas é pode bem acontecer interessante. nas áreas de solo mais fértil. Então, que é muito o caso da região onde a Giselda estuda, né? Aquela cerrado de terra roxa, onde foi estabelecido a Uhum, cana-de-açúcar no Brasil, lá 1.500 e 500 anos atrás. Então, nessas áreas em que o solo é muito fértil, inclusive provavelmente ali era cerradão, foi desmatado, passou tanto tempo como uma área secundária que virou um campo, ou parecia mais um campo, um cerrado, e foi ficando cada vez mais denso. Mas é isso, e especialmente em lugares na borda do cerrado, onde chove muito, chove mais, e o solo é mais rico, isso pode acontecer. Então, às vezes, se você quiser manter uma área de cerrado, você precisa do fogo. O Parque Nacional de Grandes uhum, Sertões Veredas, algumas veredas começaram a ser invadidas pelo cerrado do lado, por uma questão hídrica e também pela falta de fogo, né? Ou pela uhum, mata de galeria que estava mais perto do curso d'água, passou a invadir aquele campo úmido que caracteriza a vereda, né? Isso uhum, acontece numa escala muito pequenininha no centro do cerrado, né? Na parte central do Brasil mesmo, onde a chuva não é tanta e o solo em geral não é tão fértil.
Isso acontece numa escala, essa que eu estou falando, de uma vereda ficar um pouco mais estreita ou menos estreita. Mas tem outras savanas em que isso acontece muito. Então, assim, a manutenção da estrutura da vegetação, o fogo faz parte dela, né? Se você tira completamente, você pode alterar sim. Assim como usar fogo demais, você vai acabar matando mais árvores, né? As gramíneas são mais resistentes ao fogo e as árvores são menos. Então, em áreas que são muito queimadas, especialmente incendiadas, você vai acabar perdendo muita árvore. Uhum. Explica um pouco mais assim sobre o papel do fogo na ecologia assim mesmo, né? Tipo, tem algumas sementes do cerrado que sem o fogo elas não brotam, ou como é que funciona isso, né? Porque o fogo é tão fundamental. É, olha, tem várias sementes do cerrado que são estimuladas pelo fogo. Todas essas sementes de casca de testa mais dura, então, de fava danta, de tamboril, jatobá e tantas outras, elas são estimuladas pelo fogo para germinar. Elas também são estimuladas por outras coisas. Se você raspar ou se um bicho comer, elas também vão ser estimuladas, né? A germinação. Então não é exclusivo do fogo. Aparentemente, que a gente saiba até hoje, fica a dica para quem quiser fazer pesquisa, não tem nenhuma semente que dependa do fogo para germinar. Elas são estimuladas. Mas, por exemplo, na Austrália tem umas assim que se você não botar fumaça, a semente não germina, né? No cerrado a gente não conhece isso. Tem várias que são estimuladas. Tem muitas plantas que têm o fruto aberto em resposta à passagem do fogo. Então, o pau-santo, a catuaba, tem várias plantas, os pau-terra, muitas vezes eles abrem o fruto em resposta ao fogo. Eles também abririam naturalmente com a seca, mas o fogo estimula. E aí estimula a dispersão dessas sementes que são no vento. Então, para a planta é muito vantajoso, né? Você libera as sementes num período em que está ventando e que a cobertura do solo foi reduzida. Então, a chance de germinar aumenta, né? Tem muitas plantas que florescem em resposta ao fogo. Então, tem umas bem Uhum. famosas lá na Chapada Diamantina. Tem uma velósia, o nome dela é Velósia cincorana, que ela é da Serra do Sincorá. A gente não tem registro dela florescer sem fogo. E quando tem Uhum. incêndio ou queima prescrita, elas florescem em massa, assim, uma população inteira. Então ficam lugares assim roxos de tanta flor dessa velose. Uau. Tem uma barbacínia, que é da mesma família, que aconteceu isso no incêndio da Chapada dos Veadeiros em 2017. Nunca se tinha visto uma floração tão exuberante daquela espécie. Então tem plantas que estão estimuladas a florescer. O capim-dourado é uma delas. Quando você não Uhum. queima as áreas de campo úmido, não tem produção em quantidade das hastes de capim-dourado. Então, se você algum dia já comprou algum artesanato de capim-dourado, você está participando do manejo do fogo no cerrado. E se der certo, ele está participando do manejo do fogo feito pelas comunidades do jeito que elas fazem há várias centenas de anos. Então, é um manejo bem legal, na verdade. Então, eu acho que agora que a gente já entendeu um pouco, né, a diferença de Cerrado e Amazônia, a importância do fogo no Cerrado, do fogo manejado no Cerrado, bem manejado, a gente acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre aquele fogo que não é legal no Cerrado. E todos os vetores, né, que impactam toda essa estrutura e essa estratégia, né, de uso do fogo no bioma. Uhum. Então, não sei, eu acho que vale a pena a gente falar isso, porque senão as pessoas também não podem sair daqui com essa visão de, então tá, fogo é benéfico sempre, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que sair do fogo é sempre ruim e não chegar no fogo é sempre bom, né? Existe fogo Sim. bom e existe fogo ruim. A gente até fala do fogo bom e do fogo mau, né? O fogo pode ser um dos fatores de enorme destruição, mesmo no cerrado, que é um ambiente propício ao fogo, pirofítico, dependente do fogo, né? Então, essas queimas em larga escala, eu estou falando assim de centenas, às vezes milhares de hectares. Quando tudo queima, uma área enorme queima junto ao mesmo tempo. Você. Ah, os animais do cerrado são adaptados ao fogo. São, eles sobrevivem ao fogo. Mas numa área de 10 mil hectares, tudo bem, o bicho sobreviveu ao fogo. Ele vai comer o quê?
Ah, o cerrado rebrota. O cerrado demora 5, 6 dias para rebrotar. Se você é um herbívoro, você vai passar 5 dias sem comer. Né? Então, assim, o impacto nos animais, mesmo que ele não seja direto, ele existe indiretamente por falta de água, por falta de comida, quando você tem uma área muito grande queimada. Especialmente se essa queima for quando as pessoas mais fazem queimas criminosas no cerrado, nessa época de final de seca. Né? Então, agosto, setembro, você tem qualquer fogo pode virar um incêndio, porque ele pode virar muito grande, porque está muito seco, está muito tempo sem chover, o combustível, as plantas estão muito secas, né? E tem muito vento, a umidade do ar está muito baixa. O fogo se propaga muito rapidamente. Esse fogo nunca é bom, né? Porque ele vai atingir áreas muito grandes, então ele vai ter um impacto muito grande. Ele comumente atinge áreas que são sensíveis ao fogo e que naturalmente não queimariam. Então, as matas de galeria, os cerradões, as matas secas, né? Então, assim, tem fogo que é ruim sempre. Um fogo de larga escala, de muitas centenas de hectares, ou de milhares de hectares. Ou mesmo um fogo pequeno, numa área de cerrado pequena, o impacto, né? Você queimou 80% do cerrado que você tinha, é muito grave. Porque você vai ter maior mortalidade de plantas, especialmente de árvores no final dessa época seca, eu já digo por quê. E você vai impactar os animais. Né? Mesmo que eles não morram Uhum. diretamente na queima, eles ficam sem recurso, eles ficam sem lugar para se intocar. Então aumenta a predação, tem várias questões. Por que, que o fogo no final da estação seca é o pior fogo que tem para as árvores do cerrado? Mesmo para as árvores da savana, da parte que é resistente ao fogo. Porque essa Aquelas não que é têm a casca grossinha, aquelas de mesmo casca para grossa, elas. mesmo para elas. O que está todo mundo olhando em Brasília, no centro do Brasil hoje? Os ipês lindos, floridos, não é? Tá todo mundo tirando foto com ipê? O que as plantas estão fazendo agora nesse final de estação seca? Elas estão investindo em reprodução. Elas estão tirando água das camadas mais profundas do solo para botar em flor e fruto. Quando a gente investe em reprodução, a gente diminui a nossa chance de sobrevivência. Então, uma planta que está investindo em reprodução e ela é atingida por um incêndio, ela está gastando a energia dela para reproduzir, ela não tem energia para sobreviver. E aí vem um incêndio com chama alta, porque o incêndio que vem em agosto, setembro, ele não vem baixinho, ele não vem mansinho, ele vem rápido, ele vem com chama de 4, 5, 10 metros de altura, né? Então, o impacto que ele causa nessas plantas é altíssimo. Então, você tem muita árvore adulta de cerrado, aquelas de casca grossa, de raiz profunda, que morre por causa de um incêndio nessa época, agosto, setembro, né? E as plantas pequenas também morrem, né? Mesmo que as plantas pequenas, durante a seca, elas em geral não estão investindo tanto, especialmente as gramíneas, né? Não estão investindo em reprodução porque elas não têm mais acesso à água. Mas alguns arbustos ainda estão conseguindo botar flor, botar fruto. As árvores do cerrado, quase todas põem fruto nesse final de estação seca. Então, quando vem o fogo, acaba os frutos. Então, assim, você gosta de comer piqui? Não pode ter incêndio. Porque não vai ter piqui em dezembro, em janeiro, em fevereiro, ou em novembro, dependendo do lugar que você está, se aquela árvore de piqui tiver recebido um incêndio de 4, 5, 6 metros de altura de chama quando ela estava em flor. Essas flores vão Uhum. cair por causa da corrente de convecção, né, do calor, ou elas não vão sobreviver porque a planta não vai mais ter energia para investir em reprodução. E às vezes a planta até morre, mesmo a árvore grande. Então, um dos grandes resultados do manejo de fogo nas terras indígenas, por exemplo, é aumento de produção de frutos que são importantes. Então, no Xingu, agora estavam circulando um monte de fotos das colheitas de cajuí, de piqui. Por quê? Porque fizeram manejo de fogo e essas plantas não foram atingidas por incêndios. Elas foram protegidas desse fogo ruim, que é o fogo no final da estação seca. Né? Então, E proteger essas as plantas áreas do fogo ruim é importantíssimo. Uhum. Essas áreas do Xingu, Isabel, são aquelas áreas que não são floresta, né? Sim, são São as áreas de cerrado. campos. Isso, são as áreas de As áreas. campo e cerrado, onde, de novo, você faz manejo de fogo é uma técnica que ela é útil para qualquer tipo de ambiente. Por quê? Porque o manejo de fogo considera desde o uso do fogo até a exclusão do fogo. Né? O que você faz é pensar na paisagem, pensar o fogo como uma forma de manejar a paisagem. Então, em alguns lugares da Amazônia que se faz roça de corte e queima,
O fogo é uma ferramenta necessária. E aí você tem que usar o fogo só naquela áreazinha onde você vai plantar. Uma roça de agricultura familiar tem o quê? 1 hectare, meio hectare. Se você usa o fogo só naquele meio hectare, o impacto disso é naquele meio hectare. E ele pode trazer coisas boas, né? Trazer produção agrícola para aquela família. Se você fala, não pode queimar de jeito nenhum, e a pessoa vai tentar queimar escondido e queima 50 hectares, o impacto é muito maior, né? Então, o manejo de fogo ele faz sentido em qualquer área, em qualquer região, considerando os objetivos e o tipo de vegetação. Se você quer conservar a Amazônia, não queime de jeito nenhum, né? Se você quer conservar as áreas de cerrado, alguns tipos de fogo em alguns tipos de vegetação podem ser até necessários, né? Então, as áreas do Xingu que eu estou falando são as áreas que são bem áreas de cerrado e às vezes são manchas de cerrado dentro, no meio de áreas mais dominadas por Amazônia. Então, faz sentido, inclusive, você manejar as áreas de cerrado com fogo para evitar que o fogo entre nas áreas de floresta. Uhum. E agora a gente tem visto, né, que a gente sabe que o Cerrado é diferente, muito diferente do Pantanal. O Pantanal é a maior planície inundada, né, do mundo, de No mundo. verdade. E uma grande parte dela está no Brasil, né, eu acho que 60%, não sei, do Pantanal, que tem em outros países também, na Bolívia, né, no Paraguai. Uhum. Então, grande parte está no Brasil, mas ele também tem um regime de fogo considerado parecido com o do Cerrado, né? E aí a gente vem percebendo, só que a grande diferença é que o Pantanal ele é um ambiente muito úmido, né? Sim. Então, então, o que tem impactado o fogo, por exemplo, a suscetibilidade, a inflamabilidade do Pantanal, é justamente a variação no regime hidrológico, né? No regime hídrico Hídrico. do bioma. E eu não sei se você assim, sabe alguma coisa sobre o fogo no Pantanal, ou poderia falar para a gente, assim, várias pessoas entraram em contato comigo, perguntando sobre isso, e eu nem sabia quem, assim, não sei É o pessoas que assunto estudam do fogo no momento. Pantanal. Oi? Aí eu conheço pessoas, é o assunto do momento, né? O fogo no Pantanal, o incêndio É, no. Eu conheço pessoas que. Depois a gente conversa sobre pessoas possíveis para você tá. ver. Mas o Pantanal, ele é muito parecido com o Cerrado no sentido de seca e chuva. Ele é muito parecido com o Cerrado em que várias áreas têm essa camada contínua de gramíneas, né? Tem outras vegetações, tem florestas também, assim como no Cerrado. Tem áreas que são bem florestais, onde o fogo não é natural. A dinâmica do Pantanal é muito diferente do Cerrado, no sentido de que a seca, de fato, chega no solo depois do pulso de inundação, não é depois da chuva, né? O tempo disso é bem diferente. Mas o Pantanal também tem seus períodos secos, né? Quando acaba a inundação o pico de inundação passa e a água baixa, também é uma área que fica muito suscetível a incêndio naturalmente. E aí, dentro do Pantanal também, eu entendo muito pouco de Pantanal, assim, nunca fiz pesquisa no Pantanal. Mas dentro do Pantanal também faz sentido manejar fogo para evitar essas áreas contínuas muito extensas com muito combustível. Então, também faz sentido manejar fogo do Pantanal. Isso está começando a acontecer em algumas unidades de conservação e nas terras indígenas. Mas assim como no Cerrado, não são todas as áreas, não são as áreas particulares também fazem de formas muito diferentes. É um bioma, assim como o Cerrado, que está muito suscetível a incêndios antrópicos por causa disso, porque tem a seca, porque tem as gramíneas, e aí se fica muito combustível acumulado numa área muito grande, de novo, o que eu falei, um fósforo às vezes pode fazer um estrago enorme, né? E aí tem as variações anuais, né? Então, anos que são mais secos, anos em que choveu um pouco menos, aí a inundação foi menor. Às vezes, empreendimentos, tem a questão da inundação no Pantanal, empreendimentos podem afetar muito isso, né? Você faz uma barragem, às vezes constrói uma estrada que muda completamente o regime hídrico de uma região. Então, isso também é muito perigoso para aumentar o risco de incêndio no Pantanal. Uhum. Não, eu estava olhando os dados do Pantanal esses dias, né? E foi bem impressionante, assim,
impressionante o que está acontecendo esse ano no Pantanal, em termos de É, fogo, né, de atividade de fogo. E ela é muito similar ao que aconteceu em 2005, né? E inclusive com altas taxas, né, de grande número de focos desde junho. é. E o que, na realidade, já começa no Pantanal a ser mais forte em julho, agosto e setembro. Ele tem, de verdade, o Pantanal tem o mesmo pico, né, que o Cerrado e a Amazônia. Tem um pico Uhum. em setembro. E aí eu fui investigar um pouco isso e eu vi que, climatologicamente falando, né, em 2005 a gente teve uma seca muito severa na Amazônia. Não sei É. se, né, Uhum. você lembra desse ano? Assim, eu lembro das imagens, assim, parte do Rio Amazonas, da várzea do Amazonas muito seca, na Uhum. região ali sudoeste, o Acre, então, tipo, seca no Rio Acre foi muito forte, né? E, e nesse ano foi que os Estados Unidos teve a pior estação de furacões do, Tem essas né? E assim, ligações contando não globais, sei quantas tempestades climáticas. tropicais, não sei quantos furacões. E aí hoje, eu já tinha lido isso e já tinha conversado, e hoje vendo a live do Doug Morton na, na live do OC, no Facebook, ele falou disso de novo, né? Que tem um processo que conecta esses eventos de tempestades tropicais, de furacões ocorrendo no Atlântico, né, por causa do aquecimento da água do Atlântico, com com a seca no sudoeste Fica da mais seco. Amazônia. Uhum. E isso provavelmente está impactando o Pantanal, porque não só o Pantanal ali, não só no Brasil, mas Bolívia, Sim, etc., realmente está muito mais seco esse ano e provavelmente está relacionado a isso, né? sim, aí junta as questões climáticas com combustível acumulado e com a tal da fonte de ignição que é a gente, né? Então, seres humanos fazendo o mau trabalho de começar os incêndios. E aí, num momento mais crítico, como esse ano, fica incontrolável mesmo. É. Então, é muito interessante a gente ver o quanto que o fogo ele é realmente um elemento fundamental, de uma certa forma, na paisagem, no caso, né, do Cerrado, assim, só para a gente tá fechando, né, senão daqui a pouco corta de repente, mas que a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Então, só reforçando assim, no Cerrado, o fogo é um elemento importante da paisagem quando bem manejado, né? Uhum, Ele uhum. tem sido manejado por milhares, assim, centenas de anos, né, pelas comunidades tradicionais, mas parece que a fonte de ignição não tem sido natural, ela tem sido antrópica, né? As Tem. pessoas estão colocando pela época em que ocorre. Então, só para a gente terminar, seria bem legal, Isabel, não sei se você quer assim, dar umas últimas palavras aí para a gente, ou coisas que a gente não falou aqui, que você acha interessante, Pegou minha foto. só para a gente fechar. Tem 5 minutinhos. Não, eu acho que é um pouco isso que você falou, assim, o fogo é parte do cerrado, ele tem que ser entendido como parte do cerrado. O fogo não é um elemento único, né? Não existe um fogo, existem diversos tipos de fogo. Existem fogos bons em algumas áreas do cerrado. E fogo é uma coisa que tem que ser usada com muito respeito e muito cuidado por quem entende disso. Sejam comunidades tradicionais, sejam técnicos e pesquisadores que observam a ecologia do lugar e conseguem usar isso, né? Então, assim, esse uso do fogo eu vou tocar fogo porque fogo é uma ferramenta barata, em geral dá muito resultado muito ruim, né? Até para quem começou o fogo e para conservação, para agricultura, para todo mundo, né? Para saúde, inclusive, assim, tem lugar que as pessoas começam a queimar essa mania que as pessoas têm de queimar lixo, né? Vou queimar lixo. Na verdade, o que está chamando de lixo é resíduo vegetal que podia virar adubo.
E aí as pessoas começam a queimar lixo. Tem cidade no Brasil que aumenta a quantidade de pessoas com problemas respiratórios porque as pessoas resolveram queimar as coisas. Então, assim, o fogo é uma ferramenta muito boa, mas ela também é muito mal utilizada, né? Então, os cuidados da gente pensar e definir exatamente o que que é fogo, o que que é regime de fogo, quando que o fogo é bom, quando que o fogo é mau, é muito importante, porque é uma ferramenta muito boa, mas que pode ser muito destrutiva, né? Muito. Legal, Isabel. Assim, eu acho que eu tinha uma coisa que me ocorreu agora, acho que dá tempo ainda, de falar sobre as brigadas, né? Eu acho que assim foi muito interessante acompanhar, pelo menos de longe, né, o que aconteceu, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros, que teve quando teve o grande fogo, né?